Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é o perdão. Eu decidi começar a falar sobre esse tema porque realmente a falta do perdão é algo que pode travar totalmente a nossa vida espiritual. Não só, a questão da espiritualidade, mas é comprovado cientificamente que inclusive doenças podem ser desenvolvidas pela falta do perdão, pela somatização de eventos em que nós não resolvemos, esses conflitos que nós trazemos no nosso coração. Mas será que o perdão ele precisa ser aprendido? Não é só algo, que o tempo resolve? Bom, o próprio Jesus nos fala, que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E também até no Pai Nosso, nós pedimos que o Senhor possa perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. O importante é como fala, lá em Mateus 5, do versículo 23 ao 25. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. A palavra também nos diz, que nós não devemos deixar que o sol se ponha sobre o ressentimento, que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Então, é muito importante a vivência do perdão para o nosso progresso na espiritualidade, para o bom convívio com os demais e também para o nosso relacionamento com o Senhor. Então, a proposta desse vídeo é justamente trazer alguns pontos, nós vamos falar sobre 6 pontos especificamente, de como nós podemos avaliar o nosso coração, percebendo se há realmente mágoas ou não, e talvez aí a gente tentar fazer isso que a palavra nos diz, Primeiro reconciliar com aqueles que nós precisamos, deixar o coração leve para aí sim nós nos apresentarmos no altar com as nossas ofertas, com a nossa vida, com o nosso trabalho, com as nossas alegrias, nossas tristezas e também conseguir ter esse progresso na vida espiritual. O primeiro passo, então, para nós termos essa cura interior é o encontro com a verdade. O Senhor que nos diz que a verdade nos libertará. Uma pessoa, por exemplo, que tem dependência química, a primeira coisa que ela tem que fazer é reconhecer que ela tem uma dependência, que ela tem um vício. Porque muitas vezes pode acontecer da gente viver numa artificialidade, aquele negócio, o que é de baixo não me atinge, essa situação não me atrapalha, a gente começa a viver num teatro, numa artificialidade, a gente vai se fechando. Com isso gera vários sintomas como a prepotência, a arrogância, o orgulho, de ser o intocável, que eu não tenho mais mágoas, que ninguém pode mais atingir o meu coração. Então começa um processo de vitimização muito grande, A pessoa é como se ela tivesse um buraco, dentro do coração, que é como se fosse um copo sem o fundo. Então a gente pode colocar ali 1 milhão de amor, mas a pessoa sempre vai ter esse sentimento de que ela não é preenchida, ela começa a mendigar o amor. Elas podem se tornar muito duras, muito controladoras da situação, porque não querem que nada possa atingi-las. Ou seja, todos os nossos comportamentos anômalos, geralmente, ela vem de uma falta de um perdão. Aconteceu algo na nossa história, até mesmo inconsciente, que faz eu gerar um certo comportamento porque eu quero fazer uma proteção, uma camada, de forma que não me atinja mais aquela dor, que não relembre mais uma situação. O que me faz ter esse comportamento? Será que no fundo não existe ali uma falta de perdão, às vezes comigo mesmo, às vezes com os demais, ou até mesmo com Deus, por incrível que pareça? Preciso primeiramente encontrar com essa verdade que eu dependo de uma situação que me faz sofrer. Dependo de uma pessoa em que eu fico pensando nela 1 milhão de vezes porque ela me fez tal atitude, porque ela falou assim comigo, ou porque ela deixou de falar assim comigo, deixou de me cumprimentar. Aí vem o nosso segundo passo, Depois que nós encontramos com a verdade, de ver que realmente eu tenho feridas, eu tenho traumas, eu tenho realidades que podem condicionar meus comportamentos. Não adianta, existe uma área da sua vida em que o pecado original te atingiu, porque todos nós recebemos por herança o pecado original. E fomos lavados lá no batismo, mas a concupiscência vai sempre permear a nossa vida. Então não adianta você falar que você é imune de todas as coisas. Reconhecer que nós dependemos da graça de Deus.
Reconhecer que o relacionamento humano ele está passível também a descontentamentos, a alegrias, e é neste câmbio de relacionamento em que nós exercitamos o perdão. Mas o nosso segundo ponto é a consciência do sacrário interior, né? Muitos santos já falavam sobre isso, como Santo Agostinho, nesse processo da interioridade, em que nós encontramos com o Senhor que habita em nós, ou também Santa Elizabeth da Trindade, que falava do mistério da inabitação, de sermos essa casa da Santíssima Trindade. Ou seja, por pior que tenha sido a sua história, por mais grave que tenha sido os pecados que você já cometeu contra você mesmo ou em relação a uma pessoa que fez com você, existe sempre, dentro do seu interior e das outras pessoas, um sacrário interior que o mal não pode atingir. É um pedacinho que é a marca exclusiva de Deus. Nesse sacrário interior habitam os nossos sonhos, os nossos anseios, o melhor de nós. A vida espiritual é justamente a ampliação desse sacrário interior, de forma que ela seja fortalecida, ampliada, mas jamais aniquilada. Cada vez mais resplandece a graça de Deus, e aí realmente nós vamos cumprir com o mandato do Senhor, né? Que é ser luz e sal do mundo. Acontece que a mágoa é justamente o endurecimento da camada deste sacrário interior, é o que nós podemos chamar de esclerocardia. A dureza daqueles que não querem crer. E é engraçado porque uma pessoa que teve contato com a revelação e ela não quer ter uma adesão da fé, ela piora, ela fica pior do que antes, sem ter conhecido a revelação. Ela não viveu um processo de perdão. É igual aconteceu, né, com a situação lá do faraó, né, do Egito, que ao encontrar com Moisés, ele não quis se abrir a revelação de Moisés e Deus endureceu o coração do faraó, né, nesse sentido que ele teve essa dureza do coração. Mas ainda que a questão que você tenha de mágoa seja esse faraó, até mesmo uma outra pessoa tenha feito, uma autoridade religiosa, os seus familiares, o seu esposo, a sua esposa, alguma pessoa que te quer, é muito querido, né, o seu coração, tenha provocado essa mágoa, isso é uma verdade que a gente não pode esquecer, que você não é o seu pecado. Essas pessoas que falaram de você ou fizeram mal contra você, elas não são o seu pecado. Nós somos imagem e semelhança de Deus, com este sacrário interior. Mas sim, pode acontecer que essa pessoa tenha esta crosta em volta do sacrário interior que impede que se liberte, né, a ação da graça de Deus visível aos demais, ela fica muito carrancuda, ou gera todos esses outros processos do vitimismo, né, de ser controladora. Quanto mais ferida essa pessoa tem, mais ela tem essa crosta. E por não ver o sacrário interior do outro, vem o espírito de vingança, né? De querer ali pagar o mal com o mal. É muito importante a gente ter isso, que muitas vezes aquilo que a pessoa falou, ela não quer te atingir diretamente, mas ela está fazendo um eco das suas feridas, um eco dessa crosta. Mas você tem que ter essa consciência que aquela pessoa, ela não é a traição, ela não é o álcool, ela não é a prostituição. Isso que é o mais maravilhoso de Jesus, né? Que ele sempre enxerga além do óbvio, né? Por exemplo, ali com aqueles discípulos, né? Que eram pescadores, que eram prostitutas, leprosos, cobradores de imposto. O Senhor sempre olhava além do óbvio e conseguia enxergar naquela situação ali inóspita o seu discípulo. Jesus não olha a partir dos preconceitos, isso é em tudo, né, gente? Quantas vezes as pessoas têm visto, né, que elas pautam relacionamento pelo que elas veem ali pela superfície, até mesmo preconceitos superficiais. Jesus sempre enxerga além do óbvio. E é engraçado que quando você entra nessa dinâmica de enxergar cada pessoa com o seu sacrário interior, você consegue atingir a dignidade daquela pessoa como filho de Deus. Você não vai mais querer fazer nenhum mal contra aquela pessoa, e sim sempre amá-la, edificá-la. Nós temos que lembrar, como diz lá em Efésios, né, que nós não lutamos contra homens de carne com sangue, mas contra os príncipes deste mundo, contra os principados dos ares. Quando algo me atingir, eu preciso então ter dois pontos. Se aquilo realmente for verdade, reavaliar para melhorar. Se aquilo não for verdade, para que se preocupar com uma mentira? Para que gastar o seu tempo? Por que fazer com uma pessoa, entre 7 bilhões que existem no mundo, pode roubar a sua paz? Outro mecanismo que para mim sempre é a solução é saber que nós somos infinitamente perdoados por Deus, então por que eu não posso perdoar uma outra pessoa? Por que eu não posso pedir perdão, né? Se o nosso coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração.
É como diz lá em Colossenses 3, do versículo 13 ao 14, né? Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. O terceiro ponto, né, é a decisão. Eu preciso decidir pelo perdão. Não sou aquelas pessoas assim, né? Mas não levo o desaforo para casa. O fulano vai saber quem eu sou. Não, eu até perdoo, mas eu não quero mais falar na pessoa e se eu ver na rua, eu atravesso a rua. Não, porque aí você tá fazendo com que aquela pessoa, ela esteja ainda coordenando você pelas suas emoções. Quem nos ofendeu pode ser responsabilizado pela ofensa, mas ele não pode ser responsabilizado pelo que você está sentindo. Então é necessário que o perdão seja deslocado do campo das emoções para o campo da vontade, da inteligência. Muitas pessoas falam assim, ah, tá bom, eu decidi perdoar, mas eu ainda estou sentindo aquela amargura no meu coração. Mas se você está sentindo algo, é porque realmente está sinalizando que o perdão precisa ser exercido. Se você não tivesse sentido nada, você não precisava perdoar. A mágoa, ela me coloca na mão do outro, né? E o perdão devolve a autonomia sobre a minha própria vida, né? Igual aquele lance lá, né? Que você, a mágoa, você querer tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Então, quando eu me decido pelo perdão, eu posso reorganizar a minha vida não pela ótica da mágoa, mas pela ótica da libertação. Quarto ponto, então, é declarar o perdão, né? Você não pode só sentir ali, ah, eu vou perdoar, mas você tem que declarar o perdão, nem que seja sozinha lá, você no banheiro, no automóvel, andando na rua, sei lá, mas fala, tipo, eu perdoo. De forma que você mesma possa ouvir. Às vezes a outra pessoa não tá ali em condição de ouvir alguma coisa. Às vezes você não vai conseguir também encontrar com essa pessoa porque ela mora longe ou porque ela já faleceu. Se você puder conversar com essa pessoa, pedir perdão, perdoar, é muito importante, né? Seria legal porque é uma forma de vocês colocarem tudo à mesa, mas não usando essa situação para manipular, para você falar que você tem razão. Nessa consciência, né, que o perdão, ele é uma compreensão. Essa questão do sacrário interior, como eu disse, né? Que por trás daquela atitude, por trás daquela ação, do eco das suas feridas, existe uma pessoa com a sua dignidade, com as suas histórias, com as suas dores, que às vezes foi condicionada também por não ter o esclarecimento de um autoconhecimento sobre o seu coração. Você é simplesmente pecador também, porque estamos passíveis a erros. Que muitas vezes, para a gente perdoar, a gente tem que exceder um pouco esses critérios de justiça. Tentando compreender o que foi a situação, pode abrir-se ali para uma situação de vingança. É muito complicado, né, gente, essa dimensão da vingança, porque a vingança ela é uma ação de compensação. Não se exige grande esforço para você se vingar de alguém, ao contrário que o perdão exige persistência, luta, humildade. Porque quando nós nos sentimos agredidos, o instinto mesmo é você agredir de volta. Muito interessante que todo ressentimento ele é uma quebra de uma expectativa. Então você também tem que avaliar como eu reajo, né, às frustrações que eu recebo, às quebras de expectativa. Porque senão a gente começa a criar um dossiê, nós justificamos, ficamos 24 horas obstinados, concentrados naquele problema. O pior depois é que essa pessoa, né, esse inquilino, né, ele pode declarar, né, a propriedade do seu coração pelo uso capião. E a mágoa fica lá de boinha, lá no seu coração, né, tipo assim, sou o cara, tô dominando agora tudo aqui. Né, saber que o pecado ele não tem a palavra final, né, então a gente tem que ter um olhar de misericórdia por aqueles que nos ofenderam. Saber que essa pessoa que me ofendeu, por exemplo, ela também é como eu, uma pessoa que talvez tenha suas limitações, que enfrenta os dissabores da vida. A gente tem que fazer como diz em Romanos 13, versículo 8, né? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser um amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei, ó. Nosso quinto ponto é tomar a decisão de não comentar os erros e nem o fato que provocou a ofensa. Quanto mais nós falamos daquilo que nos machucou, seja da situação, seja das pessoas, ou de você ficar, né, falando que você é um canalha, que você não presta e ficar se vitimizando, maior vai ser o estrago do seu coração. Então, se você decidiu perdoar, você depois dessa decisão, dessa declaração de perdão, que pode ser verbalmente, às vezes pode ser até escrito por uma carta, num e-mail, você tem que decidir a não falar mais da situação. Lá em Romanos 12, do versículo 17 ao 21, fala assim: Não pagueis a ninguém o mal com o mal, aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens,
Se for possível, quando depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Não vos vingueis uns aos outros. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. O tempo não cura nada, né, gente? É uma ferida que aconteceu, algo que está exposto. Então, como uma asepsia, precisa tirar tudo aquilo ali que é podre, né? Então, você reconhecer que tem a ferida. Então, você fazer um processo de asepsia, que é aquela decisão de curar, de você declarar o perdão. O processo de compreensão do sacrário interior. Aí sim, com essa limpeza, o tempo vai cicatrizar. Mas se você faz todo o processo de asepsia, mas ficar ali sempre cutucando, tirando a casquinha do ferimento, não vai fechar nunca. Então você tem que deixar pra lá. Muito interessante, gente, porque pode ser que na nossa história existam muitas feridas. Então você não pode, tipo assim, vou perdoar tudo de uma vez, porque é perdoar nada. Então você tem que fazer realmente um autoconhecimento, como são as feridas. E para cada ferida você vai fazer ali um diagnóstico específico, um remédio apropriado, você vai declarar o perdão para aquela pessoa, para aquela outra pessoa, por carta, conversando com ela, falando para você mesmo, mas cada caso é um caso. E por fim, o nosso último passo é permitir que Deus mude nossa visão e cure as emoções negativas. O grande desafio é ensinar a nós mesmos a como enxergar as situações, enxergar as pessoas. Nós precisamos nos treinar para ver sempre o lado positivo, a ver sempre o lado bom, o lado bonito. Nós precisamos decidir ver o melhor, sempre. Não é também você viver numa ilusão e não combater os erros. Os erros precisam ser confrontados com a verdade. Mas, na verdade, não são os acontecimentos que nos trazem o sofrimento, mas é a forma como nós enxergamos as situações. Todo ponto de vista é, na verdade, a vista de um ponto. Então, se a gente começa a enxergar a vida sempre naquela tendência daquele mesmo ponto, né? Então, nós vamos enxergar a vida com aquela lente. Cada vez que nós nos entristecemos, nós devemos nos perguntar: será que esse fato merece a atenção que eu estou dando para ele? É algo realmente sério? Estou colocando um peso excessivo, né, sobre aquilo que a pessoa falou, aquilo que a pessoa fez? Realmente ninguém faz o mal porque quer fazer o mal. Os erros acontecem. O problema é não ter o arrependimento e a coragem para enfrentar o problema com a verdade. Como nós podemos então ter este colírio, né, para os nossos olhos, para enxergar a vida de uma maneira mais positiva? Nós podemos fazer elogios, né? Porque nós necessitamos, gente, urgentemente de ressaltar os valores das pessoas. Porque de crítica, porque de colocar para baixo, o mundo já tá cheio de fazer isso. É ser uma esperança ativa, uma visão concreta. Não é bajular ali só para poder passar a mão na cabeça, mas tipo assim, reconhecer que você é bom. Olhar a vida com dom, com gratuidade, né? Aceitar, né, o dom da vida de existir como um presente gratuito de Deus. Eu preciso acolher isso com responsabilidade, com gratidão. Os sofrimentos como fatos inevitáveis, as coisas acontecem, catástrofes sempre estão aí ao nosso redor, mas que essas situações possam ser mestres de vida e nos ajudem aí a poder tirar algo bom daquilo para sermos melhores, para podermos fazer o bem, para o nosso progresso espiritual. Olhar Deus como um amor que Ele é. Porque muita gente vê ainda Deus como um Deus ruim, um Deus negativo, um Deus vingativo do Antigo Testamento e começa a colocar, tipo assim, Deus fez isso porque Ele quis fazer o mal pra mim, que Deus é punitivo. Gente, Deus, nós temos que imaginar Ele sorrindo. Deus que faz flores, que faz a natureza, Deus que faz o pôr do sol. Pensa nos detalhes das nossas células, o carinho que o Senhor tem por nós, né? Então, como achar que Ele tá ali me punindo, que Ele me criou só para ficar ali me punindo, me reprimindo? Não, você nasceu para dar certo. Deixa eu te falar essa verdade para você ouvir. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser feliz também. Ter também humor na vida. O legal do humor é que ele mostra as incertezas da vida, né? Então, mostra que nada é previsível. Nós temos que aprender a ter um caráter celebrativo, celebrar a vida, celebrar as vitórias, desde as pequenas às grandes.
Temos que aprender a nos organizar, viver bem o tempo. Gaveta e coração tem muito em comum, né? Porque se a gente deixa sempre tudo ali entranhado, não consegue se desfazer de nada, se abrir ao novo, não deixa espaço para que novas coisas possam acontecer. Então a organização é importante para uma vida equilibrada, saudável, fecunda. Alimentar a alma com coisas bonitas, com coisas alegres, a leitura de bons livros, a contemplação da natureza, a conversa saudável, ouvir o seu CD predileto, ou seja, cultivar a sua própria identidade, muito importante isso. E por fim, né, gente, pra que tudo isso? Simplesmente para nós termos a vivência do amor. O mundo gosta de falar de amor, né? A gente vê aí nas novelas, nos romances, nos filmes, nas músicas, todo mundo gosta de falar de amor. Nós temos que ter essa consciência que o amor, embora o sentir-se amado faz parte do amor, o amor ele não é um sentimento, o amor é uma decisão. E por isso que nós temos que fazer todos esses processos, né, de deslocar dos sentimentos, as emoções para a razão, para podermos decidir pelo amor. Se não fosse assim, o amor não seria um mandamento, né? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O verdadeiro amor está muito mais próximo de uma convicção do que de uma emoção, né? Como diz lá em João 15, né? Este é meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida para os seus amigos. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. O maior pecado que nós podemos ter contra o amor é a negligência, né? A negligência é a eutanásia do amor. Houve às vezes um descuido, houve às vezes uma falta de perdão, que poderia ali ser resolvido com uma conversa, uma decisão que parte primeiro para você se libertar, e você sendo liberto, você consegue então gotejar essas graças no coração do outro, ele também vai se libertar. E é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, que não existe ninguém irrecuperável. Não existe gente ruim por natureza. O amor é a força que tudo pode mudar. O amor vence a morte. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho dessa nossa partilha de hoje, falar um pouquinho sobre o perdão. Deixa aí nos comentários, né, como que foi o seu processo de perdão, se você já teve alguma experiência, algum testemunho que você também pode partilhar conosco. Se você gostou, clica aí no gostei, tá bom? E também se inscreva no nosso canal para que você possa sempre receber os nossos vídeos. Um grande beijo para vocês, graça e paz.